Olá, boa noite! Vamos falar hoje sobre o suposto novo programa de Eliana na Globo. De que maneira esse programa está sendo planejado e quais são as intenções da Globo com Eliana. Colocar no domingo à tarde, colocar como uma entrevistadora à la Hebe às segundas à noite, vamos ter que descobrir, de certa forma, e acompanhar também as notícias para poder ter uma visão um pouco mais ampla. Mas o fato é que já há uma especulação muito grande e nós temos informações mais recentes de que o programa estrearia ainda este ano de 2025. Além disso, vamos falar sobre o primeiro dorama brasileiro da Globoplay, que será Vidas Paralelas, escrito por Valcir Carrasco, um formato novo que a Globo tentará para o Globoplay e também para a faixa que era anteriormente de Malhação. A final da Champions no SBT, audiências e como foi a aceitação de Thiago Leifert na sua primeira final pelo SBT. Além disso, tem mais assuntos e a sua participação aqui junto com a gente. Hoje é sábado, 31 de maio e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Boa noite, agora 18 horas e 51 minutos, vai começando o Legalzinho na Rede Gesla. Eliana na Globo já completa praticamente um ano dessa contratação, desse anúncio e do fim do programa dela no SBT, indo pra Globo. De lá pra cá tiveram apresentações do Vem Que Tem, também no Movimento LED, o Saia Justa está na sua segunda temporada já, sob o comando da Eliana, e também nós tivemos o Masked Singer Brasil, que teve uma das menores audiências da sua história, mas também teve um dos maiores faturamentos da sua história. É claro que a Globo olha para a Eliana também com o seu potencial comercial. Não fosse assim, não teria contratado a Eliana, que de fato é uma figura nacionalmente conhecida e que tem muito potencial. A especulação agora se dá a respeito de um programa mais com a cara da Eliana, mais com o jeito da Eliana de fato, dentro do contexto da sua trajetória profissional. Será que vem um auditório no domingo? Será que vem um programa de entrevistas? Muitas são as especulações a esse respeito. O Vanucci trouxe essa semana que esse programa pode mesmo estrear no segundo semestre, ainda em outubro. Parece que há um estudo também que a Globo encomendou para entender onde o público gostaria de ver a Eliana nesse momento. De que maneira o público gostaria de ver a Eliana nesse momento na carreira dela. Na matéria que eu busco aqui no portal UAI, nós temos a informação do colunista Alessandro Lobianco, lá do A Tarde é Sua, parceiro de Sônia Abrão, que traz algumas especulações a esse respeito. Primeiro, de que a Globo teria tido uma conversa importante com o mercado, não somente com o mercado, mas com o público mesmo. Estruturou uma pesquisa para descobrir de que maneira o público gostaria de ver a Eliana na sua televisão, né, dentro desse contexto dominical. Diz aqui a matéria do portal UAI. A Globo está avançando no planejamento do programa que pretende criar para a Eliana. E, segundo informações de Alessandro Lobianco, do IG, a emissora já estruturou uma pesquisa detalhada para entender as expectativas do público. O estudo, previsto para ser enviado, na verdade já foi enviado entre março e abril, faz parte da estratégia de reformulação de grade da emissora, que envolve mudanças tanto no jornalismo quanto no entretenimento. O objetivo principal da pesquisa seria identificar quais formatos e conteúdos seriam mais adequados para a Eliana, garantindo que sua atração tenha um conceito próprio e diferenciado dentro da programação. Internamente, existe uma preocupação em evitar que o programa siga a mesma linha das produções já comandadas por Luciano Huck e por Marcos Mion nos finais de semana, a fim de evitar uma saturação do formato auditório. Segue a matéria aqui dizendo o seguinte: nas reuniões sobre o novo projeto, um dos desafios da Globo tem sido justamente encontrar uma proposta inovadora para a apresentadora. Né? Ficou essa questão de que fora do auditório fica mais complicado de conseguir apontar caminhos claros. E de novo, a Eliana tem uma história de 15 anos aos domingos, mais de 15 anos, foram 15 só no SBT, 17, 18 por aí, com o Tudo é Possível na Record. E uma apresentadora muito bem sucedida do domingo. Vale destacar isso, sempre teve um público muito fiel e cativo, e esse público
acredito que ficaria também em parte com ela na Globo, mas a sua audiência inercial. O que eu imagino? Que uma disputa da Eliana no pré-futebol com o Celso Portiolli seria das mais interessantes. Garantia de vitória? Absolutamente não. O Portiolli é muito consolidado nesse horário das 2h20 até as 3h30, mas a Globo geralmente vence, né? Será que com Eliana e um apelo mais popular, de fato, a Globo teria um motor melhor? Seria o melhor nome para esse horário para enfrentar o Celso Portiolli? Acredito que sim. Acredito que sim. Será que vem nesse formato? A Globo está preocupada em dar um auditório para Eliana. Eu acho que é uma preocupação bastante infundada, mas enfim. Eliana, então, também tem essa ideia da pesquisa totalmente quantitativa, focando em métricas e dados concretos que embasem essa decisão da Globo. O levantamento será essencial para definir tanto o formato quanto a identidade do programa, seguindo o padrão da emissora de não promover mudanças estruturais sem um estudo aprofundado de mercado e das preferências da audiência. A Globo também está conduzindo pesquisas sobre possíveis reformulações nos telejornais e em diversos programas do entretenimento. A intenção é alinhar essa programação aos interesses do público e garantir que cada atração tenha um perfil bem definido, agregando diferencial competitivo à grade da emissora. É a matéria que eu leio aqui no portal UAI, uma matéria já mais antiga, de certa forma, mas que também é importante a gente olhar para isso. E há também outras especulações de que haveria o interesse de levar para a Globo, agora sim, para esse programa com o nome da Eliana, com o jeito da Eliana, agora sim, seria a ideia de trazer Thiago Barnabé como Narcisa para a Globo. A gente sabe que lá no momento em que se assinou o contrato e se falou que talvez Eliana levasse o Thiago Barnabé para a Globo, eu falei muito veementemente do tipo assim, não faça, que não aconteça isso, porque de fato eu acho que a tendência do Thiago Barnabé e da Narcisa ficarem completamente escanteadas num programa de auditório que a Globo faça para a Eliana é muito grande. Minha percepção, né? Era muito grande. E de fato, o Thiago Barnabé renovou com o SBT e foi para o Domingo Legal, onde ele faz, para mim, uma parceria maravilhosa com o Celso Portiolli. Há uma troca ali muito grande. De fato, o Thiago é um artista muito competente, sabe criar uma dinâmica de programa ao vivo que funciona muito bem no Domingo Legal. Agora, se houver a intenção de Eliana ter um programa fixo de grade na Globo aos domingos, e que tenha, não necessariamente os moldes do que tinha no SBT, mas se tiver a intenção de ser um programa popular na Globo, para atrair esse público do SBT, talvez por conta da Eliana, aí sim seria uma estratégia muito inteligente da Globo levar o Thiago Barnabé e reeditar essa parceria. Agora, a pior decisão, sem sombra de dúvidas, ficará no colo do Thiago Barnabé. Porque a maneira com que ele se sobressaiu nesse domingo do SBT com o Portiolli é impressionante. Ele fez mais sucesso como Narcisa, eu acho agora, nesse último ano, fez muito sucesso com a Eliana, mas a maneira com que ele conseguiu se transformar nessa parceria com o Portiolli foi muito especial. Foi muito especial. E vale destacar que muitas vezes o Domingo Legal belisca a liderança naquele horário ali de passo a repassa em que a Narcisa está a todo vapor ali dentro do palco. Então esse elemento ele é muito importante para a gente olhar que o Thiago teria, nesse caso, uma decisão muito difícil se de fato vier uma proposta da Globo para trabalhar com a Eliana. Por quê? Porque ele tem uma parceria de sucesso com a Eliana, uma proximidade muito grande com a Eliana, uma troca muito interessante ali também, né? Só que também deu muito certo com o Celso Portiolli, onde ele é fundamental no programa também. Claro, não tanto quanto o Portiolli, mas ele tem hoje uma participação muito importante como Narcisa no Domingo Legal. Vale a pena ir para a Globo disputar um público que talvez seja quase o mesmo? Vale a pena ir para a Globo para um produto com alguém que ele conhece muito bem, mas dentro de uma característica um pouco incerta do ponto de vista de projeto, né? A Eliana tem uma versatilidade, uma venda comercial que é muito grande e que já rendeu muito para a Globo e provavelmente para a própria Eliana, mas artisticamente a Globo deve um programa para a Eliana da maneira que ela merece, né?
E o Thiago, ele tá com uma carreira em ascensão, mas ele tem esse DNA SBTista, me parece, em muitos aspectos, que aflorou muito com o Portiolli. Então será que vale a pena ir pra Globo nesse momento? Será que pro Portiolli, que também, segundo informações de especulação ainda, tem sido sondado comercialmente pela Globo, o seu potencial comercial, né? Será que vale a pena o Portiolli ir pra Globo? O Portiolli, eu diria que definitivamente não. Definitivamente não. O Portiolli, ele acho que tem um potencial de crescimento nos próximos anos dentro do SBT. Agora, pro Thiago Barnabé, eu acho que é uma decisão mais difícil. Enfim, vamos ver o que vem pela frente. O fato é que eu gostaria muito que esse programa da Eliana saísse do papel o mais rápido possível, porque eu acho que a Globo tá devendo esse programa. Já vai completar 1 ano de contrato e a Globo está devendo esse programa para Eliana, na minha opinião. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. Sete e 1, vamos continuando o nosso programa por aqui, lembrando que este é o nosso legalzinho, o fantástico da Rede Gessler. Muito obrigado a você que se liga conosco todos os fins de semana por aqui. Se você estiver também no nosso modo gravado, seja bem-vindo, obrigado pela sua companhia. Vale lembrar também que você pode e deve deixar seu like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gessler. A Champions League teve a sua final transmitida hoje pelo SBT. Já é a 4ª final de Champions que o SBT exibe depois de adquirir os direitos da competição, que antes pertenciam à Globo e também rodaram por outras emissoras durante muito tempo. O futebol internacional, em muitos casos, costuma dar uma audiência muito menor, mesmo na Globo, do que o futebol nacional. Isso é um fato. Agora, no SBT, a Champions League se mostrou sempre um produto interessante. Se não para vencer durante a semana, ali contra Record com Cidade Alerta, Globo com reprise de novela, porque geralmente é muito difícil vencer, mas pelo menos a Champions eleva os números do SBT na maioria dos casos, né? Há casos em que também fica mais ou menos elas por elas ali na audiência, mas o fato é que desde que o SBT adquiriu os direitos, tem ali partidas que ajudam a alavancar essa audiência, principalmente as finais. Hoje foi mais um caso de final de Champions League, já desde, acredito que foi com o Kleber Machado, que o SBT envia o narrador e os comentaristas para a final da Champions, e dessa vez tivemos lá Thiago Leifert, Nadine Bastos, Mauro Betting e Alexandre Pato na transmissão direto do Allianz Parque lá de Munique, né? Allianz Arena de Munique para a partida entre PSG e Inter de Milão. Eu estava falando de Inter de Limão hoje o dia inteiro, mas é Inter de Milão, né? Eu estava trocando as letras e não estava conseguindo pronunciar, enquanto conversava com a minha esposa, Inter de Milão, mas sim Inter de Limão. Mas tudo bem. Nós tivemos nessa partida no SBT a transmissão com 2 horas de pré-jogo. O SBT sempre faz uma transmissão forte nesse sentido. E trouxemos então a primeira final narrada por Thiago Leifert. Essas são imagens do momento final ali da transmissão entre os 4. Eu gosto muito desse quarteto porque eu acho que é visível que eles se dão bem também fora do ar. Então eu acho que é muito interessante por esse aspecto, a gente vê um entrosamento entre eles e uma defesa mútua entre todos ali. Agora, o fato é que esta final de Champions League no SBT teve a menor audiência de finais de Champions desde que o SBT vem exibindo essas finais. Já exibiu com o Theo José, com o Kleber Machado e agora com o Thiago Leifert. Muitas são as críticas de muita gente a respeito do Thiago Leifert na comunicação, na narração, dessas partidas, por conta de ele ainda estar ganhando mais experiência nessa narração. Hoje teve um erro grave também no início do jogo, em que ele narrou o gol e errou o nome do time depois, teve que trocar na hora, mas é de uma característica de improviso que o Thiago sempre teve e sempre preservou na televisão brasileira, independente do produto que ele narre. E vale destacar que eu vi a entrevista do Thiago para o blog do Alan Simon essa semana no UOL, em que ele fala que ele
sempre olha pela característica de TV aberta. Claro que o erro não se justifica porque é TV aberta, mas ele sempre olha a narração esportiva pela característica de TV aberta, afinal de contas ele está narrando no SBT para pessoas que gostam de futebol e também para pessoas que não gostam de futebol, né? Então tem essa característica. Eu particularmente talvez seja influenciado pelo fato de que eu gosto muito da maioria das coisas que o Thiago Leifert faz na comunicação. Acho que ele tem uma capacidade de trazer o público para junto, né? Agregar públicos que não eventualmente vão acompanhar a partida de futebol, que não eventualmente acompanhariam o BBB, a maneira com que ele consegue agregar públicos através da comunicação, para mim sempre é muito interessante. Eu gosto muito do trabalho do Thiago nesse sentido. Mas o fato foi uma das menores audiências do SBT numa final de Champions. Ainda assim, o SBT conseguiu o segundo lugar isolado na casa dos 9 pontos. Nós vamos detalhar essa audiência a partir de agora por aqui, também como foram as audiências nos outros anos de Champions League no SBT. Qual foi a característica desse jogo aqui especificamente? Nós temos aqui a matéria do Gabriel de Oliveira do TV Pop, né? E que traz a característica pra gente aqui com relação as últimas partidas de final de Champions que o SBT exibiu na sua programação desde 2021 ou 22, se eu não me engano. Então nós temos aqui os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com o mercado, revelam que o título do PSG diante da Inter de Milão rendeu média de 9,06 para o SBT. 9,06 para o SBT num sábado à tarde é uma audiência altíssima, é uma audiência que funciona muito bem e que de fato eu acho que justifica a compra dos direitos da Champions, que dentro dos produtos, aliás, de dentro dos campeonatos que existem disponíveis para o SBT comprar, talvez seja um dos menos difíceis de conseguir. Então, o SBT tem a Champions, segue com esse contrato, né? O Thiago Leifert seguirá por ali, o Pato também está dentro desse escopo, Mauro Betting, Nadine Bastos, também de uma forma geral, nós temos esse quarteto garantido dentro do esporte da SBT. Nessa entrevista que o Thiago deu para o Alan Simon, ele também fala sobre a diferença de estrutura que existe num Prime Video e no SBT, em outras emissoras com relação à Globo. Então é lógico que isso fica notável, eventualmente, no vídeo, né? Mas voltando às questões de audiência, 9,06 para o SBT, enquanto a bola rolou na Allianz Arena em Munique, na Alemanha. Com um pico de 10,54 pontos às 17h50, a competição teve a preferência de 18,7% das casas, então, de São Paulo. Então nós temos 18,7% de share, é um número alto também, é um bom número, incrementando o desempenho da emissora em 205% na comparação com os 4 sábados anteriores, em que a faixa transmitiu o Eita Lucas e as 2 sessões do Cinema em Casa. É um incremento grande nesse sentido. Conseguiu balançar os sinos, inclusive Thiago Leifert chegou a proclamar os sinos batendo, né, com a audiência diante do Caldeirão com o Mion. Isso aconteceu durante alguns momentos da transmissão, 43 minutos não consecutivos, essa é a informação que traz aqui o TV Pop, né? E nós tivemos, nesse sentido, no mesmo momento, acabou superada por 9,42, ou seja, o Caldeirão venceu na casa decimal da Globo, que apostou em uma edição normal do Caldeirão. A Record com Cine Aventura e a edição do Cidade Alerta ficou em terceiro com 4,39. Olha só a Record, 5 pontos atrás, né? Seguida por 1,50 da Band. Nós temos então, nesse sentido, na comparação com as outras finais da Champions no SBT, o que a gente viu foi essa edição será menos assistida desde sempre. Pode ter o fator Thiago Leifert? Pode ter. Só que também tem o fator contextual dos times que estão jogando a final, tem o fator do que tinha na concorrência. A TV aberta sempre foi e sempre será isso, né? Então eu sei que eu tô falando isso também por ter, de novo, por ter um apreço pelo Thiago Leifert, não acho de fato que seja responsabilidade exclusiva dele esse número ser menor na televisão aberta, porque quem gosta da Champions do ponto de vista de ser aficionado, geralmente assiste na TNT, né? Na TNT Sports. Então, ali existe uma tradição, é a casa da Champions, né? É a casa da Champions. Mas eu acho que tem uma característica também contextual, né? Assim como vale tudo
que a gente traz aqui a audiência com frequência, tem uma questão contextual. Tá claro que não é mais só a fuga de público porque novelas são ruins ou boas. Eu acho que tem uma característica de mudança de comportamento do público. Vale Tudo tá trazendo isso de uma maneira muito forte, né? Mas ainda assim também tem outros pontos, mas o ponto aqui não é Vale Tudo, é de fato a Champions, que ficou em segundo lugar, em outras edições ficava sempre em primeiro. Então acho que é um conjunto do fator Thiago Leifert, os times que estavam envolvidos, o que tinha na concorrência, talvez seja tudo isso misturado. Vamos lá. Então, o primeiro desfecho disputado entre Liverpool e Real Madrid em 28 de maio de 22 teve 15,2 pontos de média com a narração de Theo José. 15,2 também é um número muito grande e impressionante. Então, realmente foi uma edição histórica de Champions lá no SBT com o Theo José. Depois, nós tivemos, na sequência, no ano seguinte, 10 de junho, ante 10 da Globo, 15-10 para o SBT em 2022. Em 10 de junho de 23, Manchester City e Inter de Milão marcou 10,8, mais uma vez com a voz de Theo José, contra 9 do Mion. Então aqui a gente já teve uma diferença, né, de 1,8 acima ali. Né, 2022, 2023, Theo José. Em 24, 1º de junho, a disputa entre Borussia Dortmund e Real Madrid foi narrada por Kleber Machado e garantiu 12,4 contra 10 da Globo. Também um excelente número. Em 2025, cada ponto simboliza 77.488 domicílios e 199 mil indivíduos por ponto de audiência. Então, se a gente está falando de 9 pontos, que deu de média ali, em pessoas nós estamos falando 9 vezes 2, 1 milhão e 800 mil pessoas. É isso, né? 1 milhão e 800 mil pessoas? Sim, 1 milhão e 800 mil pessoas. Aqui a conta, eu sou de humanas, é difícil. Mas 1 milhão e 800 mil pessoas em São Paulo, né? Vale Tudo, se a gente for fazer essa comparação, já que estamos fazendo aqui, dando 20 pontos, a gente está falando, no caso, de 4 milhões de pessoas em São Paulo assistindo. É isso? Acho que é isso, hein? 20 pontos, acho que é isso. 4 milhões de pessoas. É meio que isso. Então essa é a direção. Os números são prévios e podem ser alterados, mas de qualquer maneira eu acho que o SBT deve continuar investindo na Champions especificamente, na característica desse campeonato que realmente tem uma importância muito grande para o SBT e que incrementa esses números com muita precisão. Eu acho que o Thiago Leifert, de fato, está construindo a sua carreira de narrador e não está fácil. Ele tem adversários não, mas ele tem narradores muito experientes em outros canais. Eu não acho que o Thiago Leifert seria um bom narrador para a Globo, ou para a Band, ou mesmo para a Record, especificamente, mas eu acho que ele casa muito com o estilo do SBT, de olhar sempre também para a característica do entretenimento, né? Ele tem um estilo próprio de narração, muita gente não gosta, algumas pessoas gostam, mas dentro da TV aberta é importante que isso exista. Se não houvesse crítica, isso o próprio Thiago falou para o Alan Simon também, se não houvesse crítica a quem narra popularmente na televisão aberta, Galvão Bueno não teria tomado críticas durante a carreira inteira dele, né? Muita gente detesta a narração do Galvão Bueno, entretanto ele é um fenômeno. Muito à frente, anos-luz à frente do Thiago Leifert narrando, mas eu acho que o Thiago está construindo essa carreira também, e é o que ele mais gosta de fazer, ele já deixou claro isso por vários momentos. Então, vamos ver o que vem pela frente. Segue legalzinho na nossa programação. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Este é o legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Obrigado a você pela sua companhia, sua sintonia. Vamos aqui com os comentários do povo brasileiro no nosso chat. Vamos lá. A galera que tá conosco aqui, Ana Paula, obrigado pela companhia, tá falando que amanhã tem Corinthians e Vitória no Campeonato Brasileiro, vai dar muita audiência pra Record, acredito que amanhã será um dia muito interessante da gente acompanhar essa entrega ali entre um e outro, porque de fato o Corinthians sempre vai dar muita audiência, leva o SBT pra liderança também, então vamos ver o que vem pela frente.
Saiu a chamada do Aqui Agora com a Dani Brandi e o Macedão da Chinelada. Sim, já saiu essa chamada também. Temos aqui também o Evanildo Alves perguntando se a Narcisa vai pra Globo. Por enquanto é só uma especulação, de fato. Mas vamos ver se tem algum potencial nesse sentido de realmente se tornar uma realidade. Será que vai ser bom o dorama? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Chaparron tá conosco também. A Ana Paula falando sobre a chamada do dorama do SBT, que vai competir com Cidade Alerta e A Viagem da Globo. Acho que vai ser furada, mas vamos ver se no SBT vai ser diferente. Chaparron, seria bom se o Thiago Barnabé fosse pra Globo, na opinião do Chaparron. Ana Paula, no domingo que vem com a estreia de Love Dance, se vai dar audiência no primeiro dia. Eu acho que vai ser difícil, viu? Acho que o Love Dance vai sofrer ali na mão da concorrência. Evanildo, Tati Machado poderia ter um programa de auditório, acho que ela é bem popular e com a cara da Globo, ela tem essa característica também. Evanildo, se chamar Narcisa pra Globo, pra Eliana, quem sabe. Lucas Félix tá conosco aqui. Também quem mais? O BT colocou o Chaves, eu vi, achei muito engraçado, isso é muito SBT. Final da Champions, logo na sequência o Chaves. O Paulo Vieira pode ser a nova Narcisa da Eliana. Acho que o Paulo Vieira tem outros projetos e a gente vai falar sobre isso também no episódio de hoje. Mas a característica do Paulo Vieira, a Globo tá vendo o potencial que ele tem e ele tem um potencial gigantesco. A gente já sabia disso desde o tempo de Record. Eu, particularmente, já gostava muito dele na Record. KVD tá conosco e dizendo a Narcisa é espetacular. Evanildo tá dizendo aqui é melhor a Narcisa estar no SBT. Ana Paula, deixa eu ver. Bruno Felipe está conosco também. André Cabral, a Champions é um dos poucos acertos do SBT. A Champions é maravilhosa, né? Até para quem não gosta de futebol, eu acho que o pacote da Champions, gráfico, a maneira com que se cria uma sensação grandiosa disso, é maravilhoso também. Esporte é Raça, qual foi a audiência da final? Já trouxemos aqui. Quem mais? A seleção feminina foi muito bem ontem na Globo, 16 pontos, eu vi em vários momentos. Paulinho Santos falando que são 9 pontos aqui. Se fosse transmitido pela Globo, vocês falariam que é uma audiência fraca, diz aqui o canal Esporte é Raça. E de fato, pela Globo seria fraca. E pelo SBT foi fraco também, né? Foi uma das primeiras vezes que o SBT não fechou na frente da Globo com a final da Champions. Então é uma característica, né? Dorama é a mesma coisa de minissérie, diz aqui o Evanildo. André Cabral, 9 pontos pra Globo é fraco, também acho. 9 pontos na Globo, uma final de Champions seria pouco. Quem mais? Evanildo, a nova Narcisa da Eliana pode ser a Ana Maria Brisa, é muito bom. O Maicon Salles é maravilhoso. O Zverland está dizendo que o Thiago Leifert narra bem, na opinião dele, né? Tem muita gente que também acha que não, e eu entendo a justificativa, porque é uma narração diferente. Eu particularmente gosto também dessa narração mais conversada, mas eu acho que tem outros momentos que falta um Luiz Roberto ali, falta um Galvão Bueno, falta um Kleber Machado, né, em alguns momentos. Mas eu acho que o Thiago vai muito bem, eu gosto pelo menos, né, mas sou suspeito porque eu gosto muito do trabalho do Thiago em geral. Para outros tipos de programação eu gosto muito dele, mas para narrador de futebol eu acho muito fraco, diz aqui o canal Esporte é Raça. Tá certo, também faz parte. Quem mais? Reinaldo Machado, adorei o SBT hoje. Edjânio também tá conosco. Ana Paula tá dizendo... tá conosco aqui. O Zuraland, eu prefiro ele do que o Everaldo Marques, né? Que fala você é ridículo. O Everaldo, eu acho que... De novo, é muito questão de gosto, mas o Everaldo é mais preparado nesse sentido de ter uma carreira no esporte em geral, narrando, não só no futebol. Né? Então o Everaldo ele tem uma história com a NBA, uma história com... várias modalidades na TV por assinatura que credenciam ele para esse momento na TV aberta. O Everaldo tem muito do Luciano do Vale, muito do Silvio Luiz também, né? Então é por isso também que ele tem essa característica. Evanildo dizendo que nem Jesus Cristo agradou a todos. O programa do Batom, fracasso do SBT. A do Bate, com a grande lapada do balanço geral, diz o Edjânio. Boa noite, Guesli, pessoal. Você acha o Thiago... O que você acha do Thiago como narrador? Pergunta o Gustavo Henrique. Eu acho bom. Gustavo, de novo, para quem gosta do futebol, como é que eu vou dizer? De assistir futebol no Sport TV, no Premier, em outras emissoras que são mais técnicas a respeito do futebol, eu acho que o Thiago Leifert não serve para narrar nesse sentido. Agora, do ponto de vista de TV aberta, de agregar mais gente sempre para assistir, mesmo pessoas que não gostem de futebol, aí eu acho, de novo, eu acho que também dá certo, mas eu acho que dá certo no SBT.
Eu acho que o Thiago não seria narrador pra Band, não seria narrador para a Record, nem pra Globo. Mas pro SBT, eu acho que fecha porque tem essa coisa do SBT ser diferente na maneira com que faz as coisas, né? Então eu acho que tem um pouco disso também. José Cândido, deixem um like pro Júnior, o mais divertido na net. Ô José, obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Reinaldo, adorei o SBT. Hoje, quem mais? Vamos adiante. SBT Notícia foi top, foi bem na audiência, né? Conseguiu vencer a Record. É pra mostrar pra vocês que a Globo é uma potência mundial, sempre que ela está firme e forte pra bater em qualquer outra, diz o canal Esporte é Raça. Batata 12 tá conosco também. A Eliana tá muito escondida na Globo, merece um programa, também acho. Evanildo tá dizendo que o Feltrinho odeia Paulo Vieira, ele não acha ele engraçado. Eu acho o Paulo Vieira muito engraçado, assim como também acho que, de novo, é gosto, né? É gosto. Eu gosto muito do Paulo Vieira, assim como gosto muito do Danilo Gentili, gosto muito do Igor Guimarães, mas o Paulo Vieira é muito bom mesmo. O Everaldo força muito, tenta ser engraçado, diz aqui o Zoeira Land, é tipo eu na live do Vanucci, que sou o engraçadão da live. Quem mais? Evanildo, daqui a pouco ninguém vai precisar de narrador, a inteligência artificial na sua TV pode escolher até Ana Maria Braga narrando futebol. Ai, vem, né, gente? Vem do meu aniversário. Não sei, estou treinando minha imitação. Thiago Leifert não precisa forçar, morri de rir no anticlímax. Olha aí o Zoeira Land. Muito bem, o Reinaldo também dizendo que o Thiago foi um sucesso. Hoje, a galera que está acompanhando a gente, fique conosco, segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. Falando em Paulo Vieira, eu preciso falar sobre Pablo e Luizão. Eu assisti até agora 4 episódios, mas eu ri tanto, mas ri mesmo, assim, ri de ficar lembrando disso depois. Porque eu acho que o Paulo, ele tem uma coisa, e ele já tinha isso na Record, no Emergente com a gente, dentro do programa do Porchat, ele tinha isso já no Se Joga, quem lembra? Aquele, lembra? No Se Joga, que era o Isso é Muito Minha Vida, que era o Emergente como a gente dentro do programa da Globo. O Paulo, ele quando vai retratar a vida da família dele, ele retrata muito da vida da família brasileira de norte a sul. Em maior ou menor grau, ele traz um Brasil profundo. Tanto que a Avisa Lá Que Eu Vou também é um excelente produto, muito por conta disso, assim, porque o Paulo ele vai conversar com os personagens que fazem o interior do Brasil. E isso muitas vezes passa despercebido dentro do próprio estado de cada um. Passa despercebido muito mais no eixo Rio-São Paulo, né? Então trazer uma família do Tocantins para a tela é algo maravilhoso. E a maneira com que o Paulo faz isso é uma coisa impressionante dentro de Pablo e Luizão, que trazem, de novo, Ailton Graça e Otávio Miller, a Dira Paz também, meu Deus do céu, como eles estão bem nesses personagens, faz com que a gente pense em tantos vizinhos, em tantas figuras emblemáticas da nossa infância, tantas figuras que de fato fazem o Brasil profundo dentro do espaço da periferia, dentro do espaço do interior de uma forma geral, seja na roça, seja na cidade, sempre existem muitos Pablos e Luizões que a gente conhece, que a gente começa a acompanhar. Então o Otávio Miller e o Ailton Graça pra mim é impressionante, porque assim, o Otávio Miller também tá muito bem como o Pablo. Agora, no final de cada episódio, tem também a família original, os reais, né, baseado em fatos reais, e os reais aparecem no final comentando a mesma história, e é só história maluca, é uma maluquice gigantesca, e a maneira cômica com que o Paulo Vieira coloca isso, me fez pensar muito em Pablo e Luizão como quase que um Todo Mundo Odeia o Cris brasileiro. Eu senti muito isso no tom da condução do projeto pelo Paulo Vieira. Teve muito isso. Maurício Riso também é um cara espetacular no roteiro e soube criar isso de uma maneira muito inteligente, muito interessante, junto com o Paulo, né? Uma dupla que está funcionando muito bem nessa série para mim. E, de novo, é o tipo de humor de TV aberta que a Globo sempre soube fazer. A Globo sabe fazer esse tipo de humor de TV aberta e fazia muito tempo que eu não via a Globo produzir isso. Nessa qualidade, assim, qualidade humorística. Não é parecido com Sai de Baixo, com Toma Lá da Cá, mas lembra um pouco a Diarista,
Mal comparando, tá? Eu tô falando no propósito de série. A Diarista, a Grande Família, esse tipo de produto foi algo que a Globo sempre soube fazer, e eu acho que Pablo e Luizão são um caminho muito interessante para a Globo retomar essa maneira de fazer televisão e fazer humor na televisão a partir de roteiro e tudo mais. E o Paulo Vieira é um cara que vai saber conduzir a Globo por esse caminho para se aproximar do público. O Paulo Vieira, muita gente não gosta dele por conta de posicionamentos políticos, muita gente, assim como não gostam de outros comediantes que estão em posicionamentos políticos diferentes, mas é importante a gente olhar muito para a maneira com que cada um desses artistas consegue trazer o seu talento. E eu acho que o Paulo Vieira, de novo, assim como o Paulo Vieira, o Carioca, o Igor Guimarães, o Danilo Gentili, cada um no seu quadrado, cada um no seu chão de comédia, sabe fazer um trabalho exemplar. O Paulo Vieira, ele tem a capacidade de ler muito o que o povo brasileiro faz, né? O que o Brasil profundo faz. E é isso que faz falta na Globo, e eu acho que o Paulo tá conseguindo através de Pablo e Luizão, que é hilário, gente. Assistam mesmo, que vale muito a pena. Dá pra assistir em família, a todas as classes, todas as idades. Eu adorei. Parabéns ao Paulo Vieira, parabéns a toda a produção e segue o legalzinho na Rede Gesla. Vamos para o nosso último assunto por aqui, neste legalzinho. Deixe seu like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla. Este é o legalzinho, o nosso fantástico da Rede Gesla de televisão, fantástico de baixo orçamento. Obrigado pela sua companhia. Vamos agora para o nosso último assunto de hoje, que é justamente dorama brasileiro. No momento em que a gente está falando sobre tantos doramas, tanto na questão da maneira com que o SBT vai tentar de novo o dorama dentro da grade de televisão aberta, temos também A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, que tem feito um sucesso estrondoso. Eu preciso assistir mais na íntegra, né, essa história, porque há ali uma preciosidade do que vem pela frente dentro desse mercado do dorama brasileiro. E a Globo já definiu que o nome do seu primeiro dorama será Vidas Paralelas, né? E será protagonizado pelo André Luiz Frambar e também pela Júlia Buscaccio, né? Júlia Buscaccio também estará nesse primeiro projeto, que é o tipo de novela de 60 capítulos, e escolheram quem para escrever justamente essa primeira incursão? Valcir Carrasco, pela sua capacidade infinita de gerar qualquer tipo de texto, de ter qualquer tipo de história, né, principalmente. O Valcir, ele tem uma noção muito ampla de como escrever para cada horário, de como escrever para cada forma, e a Globo conta com essa expertise para tentar fazer esse primeiro projeto. Qual é a intenção? Primeiro largar no Globoplay e depois utilizar na TV aberta, na faixa que era da Malhação. São histórias mais simples, mais enxutas, tanto em capítulos quanto em orçamento, mas a ideia é fazer novelas que sejam essas novelas rápidas, mas que peguem o público brasileiro de uma maneira mais forte. É um pouco, mal comparando, eu acho que não é exatamente igual, mas Força de Mulher, por exemplo, na Turquia é vista como uma série de várias temporadas, né? É uma novela, tem a linguagem folhetinesca? Tem, mas há essa característica de buscar cada vez mais uma segmentação, né? Uma segmentação desse universo de possibilidades. Dentro disso, a gente vê que a Globo tá apostando nisso, traz um casal de protagonistas mais jovens, justamente também para poder se conectar com esse público do dorama, que acompanha muito as tramas coreanas e tudo mais, e fazer justamente essas histórias mais rápidas e que, na minha opinião, podem funcionar muito bem. Sabe por quê? Porque são histórias despretensiosas e que apostam no folhetim tradicional, naquela trama mais rápida, sem um grande aprofundamento de muitos personagens e grande complexidade e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha não uma sobrevida, mas um novo flanco da dramaturgia acontecendo dentro desse universo do audiovisual. Deixa eu ler para vocês a matéria aqui que diz no A Cidade On, que está aqui conosco na coluna Tudo EP,
quero trazer para vocês aqui um pouco dessa informação. Vidas Paralelas, matéria da Larissa de Moraes. Vidas Paralelas, projeto considerado dorama brasileiro, contará com apenas 60 episódios e ocupará antigo horário da Malhação. E a pergunta, quando estreia Vidas Paralelas, o dorama brasileiro da Globo? Eu já falei, né, que a Globo está investindo nessa característica com o objetivo de atrair o público jovem. Além de ser um respiro entre as grandes produções, a atração já estaria sendo gravada de forma sigilosa e diferente das novelas tradicionais, conta com apenas 60 capítulos. A informação é de Carla Bittencourt, do portal Léo Dias. Ainda não tem previsão de estreia, mas deve ocupar o mesmo horário que era ocupado por Malhação, ou seja, ali a casa das 5h30 da tarde, Vidas Paralelas entraria. Vale lembrar que esse dorama brasileiro vai ser lançado primeiro no Globoplay e no elenco nós temos ainda Júlia Buscaccio e também o André Luiz Frambar, a Bia Montes já está por ali também, o Valcir Carrasco escreveu os primeiros 30 capítulos de Eta Mundo Melhor e passou para Mauro Wilson, que vai tocar a novela a partir daí, e agora o Valcir se dedica, né, integralmente a isso. Vale também a gente destacar que a Carla Bittencourt, aí em outra matéria que tem aqui anunciando o André Luiz Frambar como esse primeiro protagonista, Vidas Paralelas terá cerca de 60 capítulos e está sendo gravada em clima de sigilo absoluto nos estúdios Globo. Nós tivemos então, nesse sentido, a informação de que a produção ainda não foi oficialmente anunciada, mas pilotos estão sendo testados internamente para definir o tom, a linguagem e o elenco definitivo. Além de Frambar, nomes como Flávia Alessandra, Marcelo Serrado, Kelsey Ecardi e Bia Montes participaram dessa fase inicial. Flávia, inclusive, já concluiu sua gravação, a sua participação em Eta Mundo Melhor e agora está totalmente focada no novo projeto. Tomara que dê certo. Eu acho que tem um potencial grande de dar certo essa ideia dos doramas brasileiros, com os artistas que a gente conhece, histórias mais objetivas, direto ao ponto e mais curtas. Eu acho que a Globo tem tudo pra fazer isso dar certo. São histórias simples, mas que pegam. É aquela coisa meio mamão com açúcar, mas que funciona bem dentro desse sentido, né? Segue o Legalzinho na programação com a sua participação. Muito bem, agora sim vamos aqui com o povo brasileiro que está nos comentários. Não se esqueça que você também pode fazer parte do canal da Rede Gesla no WhatsApp. Por lá eu mando as nossas principais participações, ali o principal momento que a gente está ao vivo e tudo mais. Isso é importante também para a gente poder acompanhar. Vamos lá, o canal Esporte é Raça, aquele programa do Paulo Vieira, tarde à noite. Eu gosto muito porque é um programa que ele vai em busca de mostrar o entretenimento, mostrar ao público como é que é a vida do ser humano. É o Avisa Lá Que Eu Vou, né? É muito bom o programa dele. Se a Eliana bate de frente com o Celso Portiolli, vai perder, diz o Reinaldo Machado aqui conosco. Deixa eu ver. Evanildo, você acha que o Paulo Vieira tem talento igual o Renato Aragão e Roberto Bolanhos? Eu acho que não é uma coisa que vai ficar... O Paulo, ele consegue contar muito desses retratos até aqui. Né? Ele é um comediante de stand-up que vai agora ampliando a sua atuação. Acho que é um pouco diferente, são histórias diferentes, né? Mas quem sabe? A gente não tem bola de cristal. Deixa eu ver aqui. Também vai ter a volta de Carga Pesada, já vi sobre essa informação. Quem mais? O Evanildo acha que nunca mais teremos humoristas dessa envergadura, também por conta da pulverização, né? Também por conta disso. Deixa eu ver. Gustavo, o personagem do Paulo Vieira da Escolinha Nova era o Fala Meu Querido. Como é que era o nome dele? Me esqueci já. Que era muito bom também. Evanildo, é melhor passar na TV aberta do que no Globoplay, porque o público já vai estar enjoado. São públicos diferentes, né? São públicos diferentes. Muito bem, minha gente. Então era isso. Deixa eu agradecer a todos pela companhia. A gente vai ficando por aqui com o nosso Legalzinho e voltamos amanhã com a resenha televisiva e muito mais para vocês. Grande abraço, boa noite e até lá.